Olá, alunos do Manuel Novaes. Estamos começando mais uma aula de bateria, onde hoje a gente vai abordar algumas coisas novas, né, no Carmine Apse, como por exemplo a questão do uso da figura pontuada. A gente vai usar a chamada colcheia pontuada e eu vou explicar um pouco sobre como funciona isso. E obviamente a gente vai misturar esse conhecimento com o que já tinha, né, das figuras, as colcheias, as semínimas, vão continuar acontecendo. Só que agora com essa novidade. Consequentemente, também a gente vai ter que entender o conceito da chamada semicolcheia. Então, para começar, assim, e depois em seguida a gente vai dar seguimento aos exercícios que a gente tem feito do stick control. Bom, para a gente entender o que é uma colcheia pontuada, primeiro a gente tem que entender, né, o que seria a colcheia. A gente tem uma tabela, eu posso até colocar essa tabela no corpo da aula, né, no Google Classroom, ou Google Sala de Aula. Eu posso colocar como anexo uma tabela dessa. Mas a tabela é a seguinte: a gente tem a semibreve, que é a figura de maior duração, que ela é como se fosse um círculo, né? Se a gente divide ela no meio, vocês devem também estar aprendendo isso em teoria. Se a gente dividir ela no meio, a gente gera duas mínimas. E se a gente pega cada mínima dessa e dividir no meio, cada uma delas vai reproduzir 4 semínimas, né? 2 semínimas para uma mínima, metade de cada uma delas, e mais 2 da segunda mínima, totalizando 4 semínimas. Se a gente continuar dividindo, cada uma dessas semínimas no meio, a gente vai ter 2 colcheias para cada. Então, 2 colcheias na primeira semínima, 2 colcheias na segunda, 2 colcheias na terceira e 2 colcheias na quarta semínima. Então a gente vai ter aí um total de 8 colcheias. Então, simplificando aí, o que seria uma colcheia? A metade de uma semínima, né? Se a gente for comparar com a semibreve, ela é 1/8 da semibreve, ou seja, é uma semibreve dividida em 8 partes. Bom, entendendo o que seria essa colcheia, o que seria o ponto de aumento? O ponto de aumento é como eu sempre explico para meus alunos, tanto de teoria como prática, de outros cursos que eu faço, que eu ministro aula, né? Que é uma figura de 150%. O que é 150%? É uma coisa inteira e mais a metade dessa coisa, né? Ou seja, imagine que você tem 1 quilo, sei lá, de farinha, de qualquer alimento. Aí, só que no saco ainda cabe mais um pouco, né? Aí o cara lá da quitanda falou assim para você: olha, toma aí de brinde, de presente, promoção, meio quilo de farinha. Então você vai sair com um saco, em vez de você vai pagar o preço de um saco de 1 quilo, mas levou de brinde ali 1,5 kg. É isso aí a figura pontuada, ou seja, se eu pegar uma semibreve, como eu falei para vocês, a metade da semibreve é a mínima. Então imagine que eu somei o valor da semibreve e mais o valor da mínima, em uma figura só. Vou dar um exemplo aqui de um compasso, talvez vocês não estejam acostumados, mas ele existe. Um compasso 6/4, né? Um compasso que a gente tem 6 tempos de semínima. Nesse compasso, a semibreve vale 4 tempos, né? E a mínima vale 2 tempos. Então imagine que eu colei com uma cola tipo Super Bonder a semibreve com a mínima. Então virou uma figura de 6 tempos, né? Então só para a gente entender aí o que é uma figura pontuada. Eu peguei a figura semibreve, que é a figura base, né? Que 100% dela seria uma semibreve. E o que é metade da semibreve? A mínima. Então eu peguei a semibreve e colei com a mínima. Então nesse caso ficou uma figura de 6 tempos, preenchendo o nosso compasso 6/4 aí completamente. Se eu pegasse uma mínima, qual é a metade da mínima? A semínima. Então se eu agregasse uma mínima e colasse nela uma semínima, né? Ou fizesse, por exemplo, uma ligadura. Vocês sabem que a ligadura soma uma figura com a outra, né? Então a gente tem aí uma mínima pontuada, mínima acrescida, né? Acrescentada, esticada mais um pouco,
é equivalente ao valor de uma semínima. Então, mínima mais semínima, mínima pontuada. Se eu pegasse uma semínima e pontuasse ela, significa que eu teria o valor completo da própria semínima mais a metade. Quem é a metade da semínima? A cocheia. Então a gente vai ter aí uma semínima agregada, anexada uma cocheia, né? Então a gente vai ter a soma do valor do tempo, a duração da semínima, mais o valor da cocheia, sem interrupção de tempo do som, né? E finalmente o que a gente quer, que é uma cocheia pontuada. Então eu tenho uma cocheia como figura base. Então a gente vai ter o valor da cocheia completo sendo ouvido e mais o valor da semicocheia. A semicocheia é a figura que é metade da cocheia. Então a gente vai ter a própria cocheia completa agregado o valor de uma semicocheia. Então a gente vai ver agora numa tabela que eu criei justamente a comparação entre o que seriam cocheias e o que seriam semicocheias, né? E comparando com o que é uma cocheia pontuada. Então observe na imagem. A gente tem aí 3 linhas, né? Uma primeira linha que tem 2 cocheias. Vou pular aí, ó, a terceira linha, que é a que está mais embaixo, com 4 semicocheias. E no meio, né, uma linha em que a gente tem uma cocheia pontuada. E para completar o tamanho do quadrinho, sobrou uma semicocheia aí, né, que está aí anexo nessa segunda linha aí, né? Então, se a gente comparar uma cocheia comum com uma cocheia pontuada, você observa que a cocheia comum, ela é menor, ela é mais curta. Você vê que ela termina antes, né? A linha que começa até essa linha do meio, né? Na primeira linha, no primeiro, né? Onde tem 2 cocheias. Então essa linha vertical que começa e essa linha vertical que divide no meio, ou seja, onde termina a primeira cocheia e começa a segunda cocheia. Então você vê que essa linha, ela termina antes, né? Se a gente for para o segundo patamar aí, ó, o segundo andar da coisa, ela termina antes do que a cocheia pontuada, ou seja, uma cocheia simples é menor. E por que ela é menor? Porque é uma cocheia mais uma semicocheia. Então, se a gente for para a linha que está mais embaixo de todas, onde tem 4 semicocheias, você observa isso, ó. Se eu junto 3 semicocheias e comparo com a cocheia pontuada, vai dar o mesmo tamanho, né? As 3 juntas, né? É como se tivesse somado, né? As 3. Semicocheia mais semicocheia mais semicocheia vai ser equivalente aí à nossa cocheia pontuada. Então, o que a gente conclui com isso? Espera aí. O que é uma cocheia? É a mesma coisa que 2 semicocheias. Então, as 2 que estão aparecendo no início aí correspondem a uma cocheia. E eu falei que a cocheia pontuada é igual a uma cocheia, mas a metade dela que é uma semicocheia. Então, se a gente olha para a linha de baixo, né, o que está mais embaixo de todos, 2 semicocheias somadas dá uma cocheia, mais uma semicocheia resulta nesse espaço que eu falei para vocês, que seria, né, o valor da cocheia pontuada. Então, quando a gente pensa nisso, né, quando a gente pensa na figura que a gente vai trabalhar agora, né, que a gente vai ver no Carmine Appice, se eu comparar, por exemplo, as 2 cocheias de cima com a cocheia pontuada, a gente percebe assim, ó, a cocheia, tss, tss, né, como se fosse o cimbal, ó, tss, tss. Só que a cocheia pontuada, ela vai terminar um pouco depois desse segundo toque. Eu vou fazer como se fosse um som de caixa, certo? Então a gente vai fazer assim, ó, tss, tss, tá. Você vê que o final dela, essa semicocheia que está sobrando aí, né, na segunda linha, né, na linha do meio, foi justamente o que eu fiz o som da caixa. Imagine que o som, né, da cocheia pontuada começou junto com a cocheia, na mesma hora, ó, a linha 1 e a linha 2. Então é como se eu fizesse, ó, tss, e esse tss resultasse no som
da cocheia que está na primeira fileira, na fileira mais alta, com a cocheia pontuada que está no meio, certo? Então as duas estão começando juntas, ó. Só que o segundo que eu estou fazendo é o final da cocheia, que está na linha de cima, né? E o pá que eu fiz é o começo da semicocheia que está na linha do meio, ou seja, acabou a cocheia pontuada e começou a semicocheia que sobrou. Então a gente vai ter aí, ó, tá. Então, observe que deu tempo de tocar a cocheia toda. E um pouco depois da segunda cocheia, né, do início dessa segunda cocheia, que eu fiz o pá, que é essa semicocheia que termina esse quadrinho aí. Eu posso também comparar com as semicocheias que estão na linha de baixo, né? Comparar a linha de baixo com a linha do meio. Então, o que seria essa semicocheia pontuada? Eu tenho, ó, tá, 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 tá. Eu tenho 1, 2, 3, 4. Tá, 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 tá. Ou seja, as 4 semicocheias. Imagine que eu vou fazer aqui assim, ó. Tá, tá, tá. É o valor da semicocheia. E o tá final vai ser o último, ó. Tá, 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 tá. Você viu que eu dei uma pequena vírgula aí, só para poder vocês entenderem, ó. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Só que imagine que a gente não vai dividir, né? A gente não vai subdividir fazendo vários toques. A gente vai pensar assim, ó. Tá, tá. Eu vou tentar fazer aqui com o microfone, vou bater no microfone, só para ajudar aqui a gente entender isso, ó. Tá, 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 tá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tá, 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 tá. Espero que tenha saído bem na gravação. Então vocês observam que quando eu fiz, ó, tá, foram 3 toques, ó. Tá, 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 tá. Então você vê que eu prolonguei por 3 semicocheias, sem interromper a voz, e por último eu fiz o tá, né? Interpretando, comparando a linha de baixo com a linha do meio. Então, entendendo isso, e eu espero que todos tenham entendido, a gente vai agora diretamente no Carmine Appice. Eu vou colocar a imagem para vocês verem, onde a gente tem o uso, né, nesse exercício número 1, a gente tem o uso real da cocheia pontuada mais uma semicocheia no final. Então vocês observam que o início está igual, né, o exercício habitual que vocês já fazem naturalmente. Por exemplo, o exercício 1 de todos que a gente fez no Carmine Appice, você tem cocheia, bumbo e cimbal, depois o cimbal sozinho, caixa e cimbal sozinho, né, utilizando os 2 primeiros tempos. No terceiro tempo a gente tem bumbo e cimbal sozinho. E agora sim, nesse quarto tempo é que entra o que eu expliquei para vocês, que é a questão da cocheia pontuada. Então a gente vai ter caixa e cimbal começando juntos. E aí você observa no cimbal, a gente tem agora uma cocheia, né? Ó, você vê que a primeira cocheia foi tocada e depois a segunda cocheia acontece, né? Ou seja, o segundo cimbal aí desse quarto tempo acontece. A primeira cocheia está junto com a caixa. Aí, antes de acontecer o segundo toque da caixa, no meio do caminho tem a outra cocheia. Ela está no mesmo lugar de sempre, ela está com o mesmo tamanho que as outras cocheias sempre tiveram, né? Em todos os exercícios que a gente fez até agora. Então, é simples, ela está fazendo... Só que, um pouco depois da segunda cocheia, ó, tá. Pouco depois aconteceu essa outra caixa, né? Tudo isso falando do último tempo, né? No quarto tempo. Então a gente tem a caixa e o cimbal tocando junto, e ao mesmo tempo pá, né? As duas coisas acontecendo na mesma hora. Só vou fazer o som do cimbal para poder destacar melhor com a caixa do final. Então a gente vai ter aqui, ó, depois tá. Então, o início, cimbal e caixa, que não dá para fazer de boca as duas coisas ao mesmo tempo. Então, considere cimbal e caixa. Depois vai acontecer outro cimbal.
e logo em seguida, tá, da outra caixa, ó. Tss, tss, tá. Então eu vou mostrar no vídeo aí, executando. E aí vocês tentam executar parecido e se tiver qualquer dúvida, entre em contato. Eu sei que esse assunto é um pouco mais chatinho, né? Quando a gente começa a trabalhar com isso, essa figura pontuada, ela tira um pouco o centro, né, da contagem que a gente está acostumado a fazer. Ela desloca um pouco essa contagem. Então por isso que é importante, se vocês tiverem qualquer dúvida, entre em contato. Nesse segundo exercício, é um pouco mais do mesmo, só que a gente observa que começa com 2 bumbos, né? Ou seja, o primeiro tempo é bumbo, cimbal, bumbo, cimbal. O segundo tempo é o final do exercício anterior, ou seja, a gente vai ter caixa e cimbal, depois vai acontecer um cimbal e a caixa. Por quê? Porque a caixa está com a cocheia pontuada. Então, diferente do que acontecia antes, onde a gente teria caixa, cimbal, não, você vê que a caixa acontece um pouco depois do cimbal. Ó. Caixa, cimbal, cimbal e um pouco depois outra caixa. Terceiro e quarto tempo, a repetição do início. Bumbo, cimbal. Quarto tempo, caixa, cimbal, o cimbal acontecendo e a caixa por último, porque a primeira caixa estava com a cocheia pontuada. O exercício número 3 dessa série acho que é o mais complexo da gente entender por enquanto. Mas vamos lá. O início dele, né, o primeiro compasso, é exatamente o exercício número 1 dessa série. Né? Bumbo e cimbal sozinho, caixa e cimbal, depois cimbal sozinho, bumbo e cimbal sozinho. E no quarto tempo, a caixa, que está com a cocheia pontuada, juntamente com o cimbal, que está com a cocheia normal, acontece primeiramente, depois vem um cimbal sozinho e uma caixa logo após esse cimbal. Beleza, agora o segundo compasso que a coisa fica um pouco mais complexa. Você vê que tem uma quantidade de pausas, né? E uma alternância maior entre os instrumentos. Mas vamos desvendar isso de maneira fácil. Observe no primeiro tempo que nós temos 2 colcheias no cimbal. E embaixo nós temos 2 semicolcheias. Na verdade são 4, né? Porque a gente tem as pausas aí, né? A gente tem som de semicolcheia, pausa de semicolcheia, som de semicolcheia e pausa de semicolcheia. Mas observe também que apesar de serem figuras diferentes, as 2 semicolcheias de baixo que ficam no bumbo estão na mesma direção, né? No mesmo alinhamento, na mesma coluna que as 2 colcheias de cima que ficam no cimbal. Ou seja, acontece exatamente no mesmo tempo. Se a gente for, por exemplo, para o tempo 3, né? Eu estou no tempo 1, vou passar o tempo 2, vou pular ele por enquanto e vou para o tempo 3. Observe o que acontece. A gente tem 2 colcheias em cima no cimbal, 2 colcheias embaixo no bumbo. O som que isso vai produzir é igual ao que está acontecendo no primeiro tempo, né? Vamos voltar para o primeiro tempo, né? Do segundo compasso. Você vê que tem 2 bumbos aí, semelhante aos 2 bumbos do terceiro tempo. Os 2 bumbos do primeiro tempo estão alinhados com as 2 colcheias do cimbal. E no terceiro tempo igual. Os 2 bumbos que estão em cocheia também estão alinhados com as cocheias do cimbal. O que tem de especial nesse primeiro tempo é porque... Por que teve que escrever como semicolcheia? Para poder caber essa caixa, que também está em semicolcheia, entre um bumbo e outro. É só por isso, né? Você observa que no bumbo tem uma pausa de semicolcheia,
que é justamente o lugar que se encaixa na linha da caixa, né? Que se encaixa essa caixa aí. Ó. Então, foi criado dessa forma para poder mostrar que entre os dois bumbos vai entrar uma caixa bem rapidinho. Tum, tá, tum. Ó, no tempo que seria, né, tipo tum, tá, tum. Não, ó, é entre um e outro, ó. O tempo que eu faço tum, tum. Ó, no meio vai ter uma caixa, ó, tum, tá, tum. Certo? Então a gente tem que encaixar essa caixa aí, apesar da redundância, encaixar a caixa, né? Muita caixa no meio dessa história, mas essa caixa tem que ser encaixada entre esses dois bumbos, certo? Então é o que a gente chama de contratempo, né? O tempo está no bumbo e o contratempo, ou seja, o tempo contrário, o que contradiz o tempo, é essa caixa aí rapidinho. Já no segundo tempo, algo normal, algo que a gente está acostumado, que é o quê? O uso da semínima, né, que vai durar aí o mesmo tempo das duas coxinhas de cima, né? Então a gente vai ter a semínima na caixa com um cimbal, depois um cimbal sozinho, e no final, igual ao exercício 2, né, que foi um pouquinho antes aí. Bumbo, dois bumbos fazendo coxinha, então a gente vai ter bumbo e cimbal. E por último, né, a caixa e o cimbal, sendo que a caixa está com a coxinha pontuada. Logo em seguida, um cimbal sozinho. E depois desse cimbal, uma caixa. Então vai ser tá, tss, tá. Ou se você preferir pensar no cimbal, tss, tss, tá. Certo? Então a gente vai ter essa sincronia. Nesse exercício número 4, a gente vai ter igual ao primeiro tempo do exercício anterior, né, onde a gente tem bumbo e cimbal, sendo que o bumbo está em semicocheia e o cimbal está em cocheia. No meio, entre os dois bumbos, tem uma caixa que vai acontecer de maneira mais rápida. E logo em seguida a gente tem bumbo e cimbal de novo, né, sendo que o bumbo está em semicocheia e o cimbal está na cocheia. No segundo tempo nós temos o final, né, dos exercícios que a gente está vendo, ou seja, a gente tem o caixa e cimbal, sendo que a caixa está com a cocheia pontuada, logo em seguida o cimbal e outra caixa em semicocheia para finalizar esse segundo tempo. Terceiro e quarto tempo é exatamente igual ao início. A gente vai ter também bumbo, cimbal, depois uma caixa no meio entre os dois bumbos, outro bumbo e cimbal, e no quarto tempo caixa e cimbal, sendo que a caixa está pontuada, cocheia pontuada, um cimbal aí no meio do caminho e finalizando outra caixa. No exercício 5, observe que a gente tem uma semicocheia aí flutuando, né, antes de tudo. Depois a gente tem uma barra dupla, os dois pontos do ritornelo. E aí, de fato, o exercício em si. Deixa eu explicar primeiro o exercício em si, depois eu explico essa semicocheia que está flutuando no início. Quando a gente tem essa situação, né, de, como a gente está vendo aí, uma semicocheia flutuando, essa semicocheia é chamada de anacruse. Ou não só semicocheia, qualquer coisa que comece antes de um primeiro compasso completo. Você vê que o compasso está completo, mas antes dele tem essa semicocheia. Poderia ser uma série de semicocheias, poderiam ter 3 semicocheias, poderia ter uma cocheia, 2 mínimas, não sei, depende do tamanho do compasso, 2 mínimas no caso não, que completaria o compasso, mas 2 semínimas, né? Contanto que não fosse um compasso anterior, né? Um compasso completo. Se ele não for completo, a gente tem a situação chamada de anacruse, que é o que seria o primeiro compasso está incompleto, então ele não é considerado como o primeiro compasso, ele é considerado como o que a gente chama de anacruse. E aí sim, logo após essa anacruse nós temos um compasso completo,
Você vê que todos os 4 tempos acontecem, né? Não fica faltando nada. Mas antes disso tem só essa semicocheia aí pura, então ela é uma anacruse. No compasso em si, a gente vai ver já uma alternância de caixa e bumbo, e essa alternância se inverte. E você vê que a leitura está um pouco mais simplificada, ele já usa cocheia, ao invés de colocar semicocheia e depois uma pausa, né? Como a gente viu nos exercícios anteriores. E para evitar também um monte de pausa, ele já está fazendo as figuras considerando instrumentos diferentes, né? Você vê que essas 2 primeiras semicocheias aí do compasso inicial, né? O compasso completo, essas 2 primeiras é a alternância entre bumbo e caixa, mas é como se a figura, né, total está sendo montada pensando já nas 2, independente de ser instrumentos diferentes, mas ele não está pensando mais em pausa não, ele está entendendo que a caixa está seguindo logo após o bumbo e uma coisa está complementando a outra. Então ele limpou um pouco mais a leitura. Então, resumindo, a gente vai ter aí bumbo e cimbal, sendo que o bumbo está em semicocheia e o cimbal está em cocheia. Nesse meio tempo aí você vê essa caixa acontecendo em semicocheia também. Você vê que tem 2 travessões. E por fim a gente vai ter um bumbo e cimbal. Então a gente vai ter tum-ta-tum. No segundo tempo, a gente vai ver isso invertido. A gente vai ver caixa, bumbo, caixa. Tá, tum, tá. Né? Você vê caixa e cimbal, um bumbo no meio, acontecendo rapidamente, e depois uma caixa. Então, tá, tum, tá. Então, começando do início, a gente tem tum, tá, tum, tu, tá. Depois repete o tum, tá, tum, igual ao primeiro tempo, ou seja, bumbo, cimbal, caixa no meio, bumbo, cimbal. E por último, tá, tá, ou seja, caixa junto com o cimbal, que não dá para fazer os 2 sons ao mesmo tempo com a boca, o tss do cimbal no meio e uma caixa logo após, tá. Então, lendo tudo aí ficaria tum, tu, tá, tum, tá, tá. Você vê esse tá do final? Pronto, ele é essa cocheia que está flutuando no início do compasso, antes, na cruz que eu falei. Essa última caixa em semicocheia é como se eu pegasse essa semicocheia isolada e colocasse lá no início. Porque se a gente for ler esse exercício seguidamente, né, fazendo várias vezes, essa semicocheia do final aí, ela assume o mesmo papel da semicocheia da anacruse, diante de tudo, né? Antes da barra dupla. Então, no que a gente pensa em continuidade, então essa semicocheia ela vai assumir esse papel aí de continuar o exercício, né? Dando essa caixa inicial. Então, eu vou ler com a caixa que estava flutuando na anacruse até o final. Vou repetir mais de uma vez só para ficar fácil vocês entenderem, ó. Então a gente vai ter tá, ó, tá, tu, 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 tá, tá. Tá vendo? Esse tá é o que começa de novo. Se eu quiser fazer mais uma repetição, então, ó, tá, tu, 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 tá, tá. O exercício 6, a gente vai ter aí bumbo, bumbo, né, junto com cimbal, cimbal, ou seja, bumbo, cimbal, acontecendo no primeiro tempo. Novamente, a caixa com a cocheia pontuada, junto com o cimbal, cimbal no meio do caminho e a caixa logo em seguida. No terceiro tempo, nós temos bumbo e cimbal com a caixa no meio logo em seguida, depois bumbo e cimbal de novo. E o quarto tempo, uma semínima, sincronizada com o primeiro cimbal e depois um cimbal sozinho. Agora vamos iniciar os exercícios de rudimento
que estão no stick Ctrl. E a gente vai para o exercício número 31, onde a gente começa com esquerda, esquerda, direita, direita, depois esquerda, direita, direita, direita. Ou seja, são 3 direitas seguidas. E depois repete, esquerda, esquerda, direita, direita, esquerda, direita, direita, direita. Agora com o exercício 32, nós temos direita, direita, esquerda, esquerda e 4 direitas seguidas. Ó. Direita, 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 direita. O exercício inverte agora. Esquerda, esquerda, direita, direita e 4 esquerdas seguidas. Esquerda, 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 esquerda. No exercício 33, nós temos direita, esquerda, direita, direita, depois esquerda, direita, direita, esquerda. De novo, direita, esquerda, direita, direita, depois esquerda, direita, direita, esquerda. No exercício 34, nós temos esquerda, direita, esquerda, esquerda, depois direita, esquerda, esquerda, direita. Por fim, esquerda, direita, esquerda, esquerda, direita, esquerda, esquerda, direita. É a inversão do exercício anterior, o 33. No exercício 35, nós temos direita, esquerda, direita, direita. Em seguida, esquerda, esquerda, direita, esquerda. Repetindo, na segunda parte, direita, esquerda, direita, direita. Esquerda, esquerda, direita, esquerda. No exercício 36, que é o que finaliza hoje, a gente vai ter esquerda, direita, esquerda, esquerda, e em seguida direita, direita, esquerda, direita. Repetindo, esquerda, direita, esquerda, esquerda, e por fim, direita, direita, esquerda, direita.